esse tema, partidos políticos, ele é muito caro para mim. Eu estudo esse tema desde a década de 80. Eu lembro quando eu comecei o meu mestrado, o orientador falou o seguinte: Eurídice, ninguém estuda esse tema. Eu não entendo esse tema. Vai procurar o pessoal de São Paulo para ver com eles se eles podem te ajudar. Aí eu falei, mas com quem que eu posso falar? Aí eu falei, fala com o professor Bolívar Lamonier, que é um grande sociólogo. Na conversa que eu tive com o professor Bolívar, ele olhou para mim e falou assim: Eurídice, estudar partidos não tem utilidade nenhuma na democracia que nós vivemos hoje. A palavra de ordem é nós estudarmos o desempenho dos partidos. Né? É uma ideia bem liberal, ou seja, de enquadramento de desempenho eleitoral de partidos. Mas eu persisti, fiz minha dissertação, minha tese dentro dessa temática. Na minha tese, a questão fundamental que eu buscava fazer era justamente a separação entre o eleitoral e o direito partidário, né? Que até hoje, infelizmente, não se compreende essa separação entre esses dois institutos. Eu vou tentar fazer uma separação rápida aqui, obviamente, pelo tempo. Em primeiro momento, eu destacaria aqui o artigo 1º da Constituição, que é um artigo de um princípio republicano, que é justamente o pluralismo político. O que isso significa? Significa, naturalmente, que nenhuma legislação infraconstitucional pode estabelecer mecanismos de corte ideológico, qualquer tipo de corte em relação à organização da sociedade. Caso contrário, ele não teria sentido nenhum. E, a partir do pluralismo político, que naturalmente foi julgado pelo STF, a inconstitucionalidade da questão da cláusula de barreira na década de 90. Infelizmente, hoje, novamente, volta-se a essa discussão. O artigo 14 da Constituição, ele também é relativamente importante, porque a Constituição ela dá uma sinalizada para o tipo de democracia que é a nossa, a filiação partidária. Ou seja, para você se tornar elegível, você tem que ser filiado ao partido político. Então, revoga-se isso na questão das candidaturas avulsas, que é outra discussão na pauta, né? Buscando ser um apoio à Corte de Direitos Humanos. Não tem nada a ver lé concret. Ou seja, a democracia sinalizada pela Constituição é que o partido político é essencial para a nossa democracia representativa. E aí eu vou para o artigo 17, que já foi mencionado pela Desirê ontem, também isso foi tratado. A questão do significado de autonomia partidária. O que isso significa? Qual o sentido dessa ideia? E a gente vê que, constantemente, a autonomia ela vem sendo violada. Evidentemente, a gente pode discutir aqui uma série de questões sobre a quantidade de partidos, sobre o desempenho dos partidos. Mas está na Constituição, a gente tem que fazer a leitura. E a leitura que eu vou fazer é uma leitura, naturalmente, que responsabiliza os partidos pela sua gestão e pela sua própria atuação. Eu destacarei aqui, antes de seguir no próximo, a questão do parágrafo 2º, a questão do registro civil do partido político. Pela primeira vez, a Constituição ela trata o partido como uma pessoa jurídica de direito privado, não é misto, não é público, não é nada. Ou seja, diferentemente da lei orgânica dos partidos políticos, que estabeleceu, inclusive, a validação de uma convenção partidária pelo observador da Justiça Eleitoral. Muitos devem lembrar disso. Hoje, essa é uma questão interna dos partidos políticos. Não cabe à Justiça Eleitoral, obviamente, qualquer tipo de ação interna nos mecanismos do próprio partido político. Então, a questão do registro civil do partido político é extremamente importante. Agora, eu ressalvo aqui o que o dispositivo ele continua. Seus estatutos deverão registrar seus estatutos no TSE. O que nós estamos verificando hoje? Que o TSE, de certa forma, ele mantém uma prática autoritária, na medida em que ele passa a analisar o controle ideológico dos partidos políticos.
Isso nós tivemos uma situação muito peculiar naquele registro do partido político Sul é Meu País, sem discutir o mérito do partido. Quando o TSE ele não registra o estatuto porque o Sul Meu País defendia a fragmentação da unidade federativa. Ou seja, essa era uma questão eleitoral, uma questão constitucional da justiça comum. Então, de certa forma, quando se trata de instrumentos que dizem respeito à questão de constitucionalidade, não cabe à justiça eleitoral. E, nesse caso, obviamente, se aceitou essa decisão pelo eleitoral e não pela justiça comum. Aí seria importante, inclusive, a gente diferenciar, que eu faço sempre questão de colocar isso, a diferença entre facção e partido. Isso é interessante porque o partido político, na sua história, ele vem da facção política. É decorrência da facção política. E hoje o partido político ele se destaca como uma estrutura diferente da facção política. Agora, se nós analisarmos os dois conceitos e aplicarmos na nossa realidade, o que a gente vai ver? Que nós temos hoje facções políticas, que elas têm aqueles interesses imediatos, curtos e sem o comprometimento a longo prazo. Então, de certa forma, o conceito de partido político não se aplica na nossa realidade, infelizmente. Aí que o problema ele começa, a partir desses dois conceitos. Outro conceito importante, que é a questão da disciplina e da fidelidade partidária, que seria uma questão interna dos partidos políticos. Agora, o que nós verificamos? Que a Justiça Eleitoral caça mandatos. O próprio Congresso caça mandatos. A questão é, constitucionalmente está previsto, mas, sob o ponto de vista de respeito ao eleitor, isso é válido ou isso não é válido? Porque a disciplina partidária, o seu conceito estabelece que, dentro da associação política, eu estou sujeito a regras do partido. A fidelidade partidária é um instituto que ele vem dentro da concepção do que a gente chama de Estado de partidos. É quando o mandato está vinculado ao próprio partido. Então, naturalmente, aí se discute a questão da lista fechada e da lista aberta. Evidentemente, dentro do critério da lista aberta, nós não podemos aplicar a fidelidade partidária. Aí a Justiça Eleitoral chama para si esse controle. Então, evidente, se a própria Constituição estabelece que cabe ao partido, na sua estrutura interna, estabelecer mecanismo de disciplina e infidelidade partidária, cabe ao partido a revogação do mandato. E não cabe a qualquer outro instrumento que não seja o próprio partido. Agora, a grande questão que fica para nós é, mas os partidos que nós temos, eles exerceriam democraticamente essa questão? Aí é outro problema. É a questão da autonomia partidária e a justiça eleitoral. Bom, frente ao dispositivo do artigo 17, a pergunta que eu faço a vocês, e que eu vou tentar responder, é se haveria possibilidade de se aplicar normas externas na dinâmica interna dos partidos. Aqui que vem o grande problema, porque a própria Constituição ela vai estabelecer esses limites balizadores para a criação de partidos políticos. Então, por exemplo, qual é o conceito de autonomia e qual é o conceito de soberania? Ou seja, o conceito de autonomia ele possibilita que os partidos políticos eles tenham suas regras internas, como pessoa jurídica de direito privado. Agora, os partidos não são soberanos. Eles não podem agir à revelia da lei. E aí que a Constituição estabelece esses balizadores, no próprio artigo 17. Primeiro, a questão que o partido deve respeitar a soberania nacional. Segundo, o regime democrático. Aí, evidentemente, que a gente entra num conceito muito complexo. O que é democracia? Na nossa estrutura política, a democracia é a vontade da maioria. Aqui eu já tenho um outro conceito. Acho que democracia não é a vontade da maioria. A democracia é aquele espaço em que nós criamos para possibilitar as inclusões das minorias.
porque, naturalmente, a vontade da maioria sempre esmaga a minoria. Então, nesse sentido, acho que é uma ultrapassagem que nós temos que ter dentro daquele conceito lockeaniano, né, do John Locke, em que ele afirma, a maioria decide quando não se chega a uma conclusão. Não, nós estamos vivendo um século que é um século do argumento. O melhor argumento é aquele que me convence. Aí eu vou aderir àquele argumento. Evidentemente que a adesão ela não pode se dar pela força, pela imposição, ela se dá pelo convencimento. Então, aqui a gente teria que repensar esse conceito. O que é esse regime democrático? Qual o sentido desse regime democrático? A questão do pluripartidarismo, ou seja, aí, evidentemente, qualquer mecanismo que visa diminuir a quantidade de partidos políticos, ele já fere esse dispositivo. Ou seja, nenhum partido político pode defender no seu estatuto um regime nazista, por exemplo, um regime autocrático, né, pela questão do pluripartidarismo. A questão, Desirê, dos direitos fundamentais da pessoa humana, ou seja, o artigo 5º da Constituição. O partido não pode desrespeitar o que está no artigo 5º. Naturalmente que, quando houver um conflito interno no partido político, o grande problema, aonde é que as lideranças vão? Na justiça eleitoral. O que a justiça eleitoral tem a ver com isso? Nada. Essa é uma questão de justiça comum. O que nós poderíamos perguntar? Mas o juiz singular está preparado para tentar buscar enfim, uma solução para um conflito político? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Aí nós vamos para outros elementos balizadores. Eu estou indo muito rápido, pelo menos para terminar, é o que eu gostaria. Os partidos políticos, e aqui vem uma discordância daí sobre esse termo caráter nacional. Esse caráter nacional é uma herança do Getúlio Vargas. Aliás, vem lá de trás da Primeira República, porque na época da Primeira República nós tínhamos os partidos republicanos, regionais. E aí passou-se a exigir que os partidos tivessem caráter nacional. Mas o que significa caráter nacional? Significa que o partido político tenha que ter o espírito do país, que não tenha uma proposta política voltada e localizada. Porque a Constituição não fala em âmbito nacional. E aqui já houve um equívoco do TSE, quando o TSE verticaliza os votos com base no caráter nacional. Foi um grande equívoco, inclusive interpretativo. Eu não estou falando isso por mim, o próprio Canutilho fala isso. A questão da prestação de contas à justiça eleitoral, ou seja, o partido tem que prestar contas. Agora, evidentemente, se ele aplica ou não aplica bem o recurso, eu diria o seguinte, Desirê, esse é um problema interno. Eu vou buscar a minha afiliação ao partido político, aquele que corresponde com a minha forma de ser. E se o partido, internamente, ele é autoritário e não respeita seus órgãos deliberativos, eu vou sair do partido. Ou seja, é isso que faz com que os partidos sejam diferentes, porque o partido é uma parte. Ou seja, ele chega ao poder, ele vai governar ao todo. Como uma parte que é tecnicamente antidemocrática, vai exercer um poder maior de governo sendo antidemocrático. Então, essa é a questão essencial. Essa é uma responsabilidade única, exclusivamente, dos partidos políticos. A questão da sua gestão interna, onde eu, como cidadão, tenho a liberdade de fazer as minhas escolhas conforme a minha linha de pensamento. Nós temos que ter partido de direita, de esquerda, um time de futebol, ponta-direita, atacante, volante. Não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado que cada partido tenha a sua doutrina e tenha, naturalmente, a sua perspectiva de mundo, porque é aí que eu vou refletir em termos de Estado. O que esse partido vai representar? Infelizmente, o que nós vemos hoje? De um lado, Dória, Bolsonaro, Lula, etc., nós personificamos a política. Nós temos que institucionalizar a política. A democracia se sustenta em torno de instituições, não em torno de pessoas, de lideranças, esses mitos que se criam. Isso, na verdade, dá o espaço para regimes autoritários, como nós já tivemos vários na nossa história. Os partidos políticos, por fim,
Eles estão proibidos de se utilizarem de organização paramilitar, mais uma herança do varguismo aqui, na Constituição de 37, quando nós tínhamos os integralistas, e de receber financiamento de organizações estrangeiras, que é um limite, né? Agora, o partido pode receber financiamento estrangeiros através das suas fundações de apoio. Ou seja, a fundação existe para isso. Agora, o partido não pode. Essa, na verdade, também é uma herança aqui do varguismo, da Constituição de 46, que evitava justamente a vinculação dos partidos ao Comitê Central do Partido Comunista, né? Esse é um dispositivo que a Constituição de 88 incorpora na sua lógica, né? Lamentavelmente. Bom, considerando, então, a questão do controle interno da vida partidária, a questão que se coloca para nós é a questão que o partido político ele diz respeito única e exclusivamente à sociedade, a nós. O partido político não é um órgão de Estado, ele é um órgão da sociedade. Ele que canaliza as nossas vontades individuais e, posteriormente, transforma isso numa política maior. O que nós estamos verificando hoje? Uma inversão de valores, né? Então, dentro dessa lógica, nós poderíamos dizer o seguinte: bom, a quem cabe definir a estrutura, a organização e funcionamento? Ao Estado, à Justiça Eleitoral ou aos próprios associados? Se é uma associação, aos próprios associados. Evidentemente, eu tenho a minha liberdade de escolha, né? Então, a dinâmica interna dos partidos políticos, desde que se respeite os princípios constitucionais, desde que se respeite a questão dos direitos e garantias fundamentais, é que poderá possibilitar a cada cidadão a liberdade de escolha de filiação e de voto. Como é que nós votamos hoje? Como é que qual o critério que nós adotamos na hora de votar? Essa é a pergunta. Aquele indivíduo que está mais visível na mídia. A mídia é um instrumento, a mídia é um instrumento de escolha. Nós que temos a liberdade, cada um de nós. Agora, se nós não temos filtro, não vai ser a lei que vai criar o filtro. É a consciência política de cada um de nós. Aí vamos para o outro item. A democracia representativa partidária só vai encontrar terreno fértil na medida em que a responsabilidade de escolha possa ser de cada um de nós, e não dos órgãos estatais ou pela força da lei, né? Ao cidadão, a cada um de nós, cabe se identificar internamente com o partido político, né? Ou não. Se o partido não é democrata, eu sou um democrata, eu vou buscar me vincular a quem? A um partido democrata. Se o partido é autoritário, enfim, vai se filiar àquele partido autoritário, que faz parte da sua forma de pensar. Essa é uma discussão que já ficou muito presente no Robert Michels, a questão da lei de ferro. Evidentemente, nós temos hoje uma estrutura partidária, não posso chamar de partidos, onde nós temos os chefes, os caciques que determinam. Ou seja, isso é democrático dentro do conceito? Evidentemente que não, né? Nós queremos abrir os partidos e fazer com que os partidos mostrem a sua cara, né? Aí eu diria o seguinte, por fim, aqui, retomando o que a Desirê colocou. Qual o tipo de democracia representativa partidária que queremos? Aquela controlada pelo Estado, pela Justiça Eleitoral, onde nós temos o controle sobre o mandato, que é o que nós temos hoje, a lei da ficha limpa, que é uma vergonha, ou seja, esse controle sobre os candidatos, isso cabe a mim. Se o partido quiser colocar bandido, que coloque. Eu tenho que ter a liberdade de escolha. Não é uma lei. A lei não tem que determinar para mim o que eu posso e o que não posso fazer. Ela não tem esse direito de controlar a democracia, a liberdade de expressão e de pensamento de cada um de nós. Infelizmente, nós aceitamos e foi uma iniciativa popular. O controle sobre a forma do processo eleitoral, que a gente já viu anteriormente, medir o quadradinho se tem ou não tem tantos centímetros. Isso é vergonhoso. A criminalização da boca de urna. Toda vez, no final do dia, que eu ouço tantas pessoas presas por boca de urna, eu tenho vontade de chorar. Ou seja,
deixe o povo conflitar, ou seja, com base no abuso do poder econômico, se comete uma outra arbitrariedade. Pior, eu lembro, em 1982, em Curitiba, lá na saúde pública, onde começou essa brincadeirinha da boca de urna, 100 metros. Eu brincava com os fiscais da Justiça Eleitoral, vão medir os 100 metros? E eu ficava a 100 metros. Eu disse, isso é vergonhoso. Ou seja, é desconsiderar o poder que cada um de nós temos de escolha. É a tutela do Estado. Isso é um absurdo. A questão do controle ideológico da justiça eleitoral nos registros de partido e a questão da judicialização dos embates que ocorrem dentro do partido. Acredito que não é esse o tipo de democracia que nós queremos. Eu, pelo menos, defendo a questão de que o controle do mandato seja do partido. Aqui, a Desirê já não vai concordar muito. Mas, se é o partido responsável, o deputado ele deve prestar contas ao partido, o partido que assuma o ônus e o bônus de ser um partido. A questão da liberdade de escolha de seus candidatos. Ou seja, o partido tem que amadurecer. A questão do controle pela justiça comum por eventuais violações de direitos e garantias fundamentais na dinâmica interna do partido. Isso diz respeito ao partido, não diz respeito à justiça. Para vocês terem uma ideia, o artigo 17 da Constituição, na época da minha tese, eu olhei todos os anais, tudo. O artigo 17 foi o que mais sofreu alterações em todo o processo. No final, prevaleceu um acordo do Centrão, que, felizmente, nos deu um texto brilhante. O nosso texto, o artigo 17 da Constituição, é o mais inovador de todas as constituições contemporâneas. Uma pena que nós temos na cabeça, lá dentro, uma cultura profundamente antipartidária. Ou seja, nós somos contra os partidos. Nós mantivemos aquela lógica e mantemos aquela lógica de votar em pessoas, não em votar em propostas. E aqui, para finalizar, eu estou premiando vocês com 2 autores que, metodologicamente, são antagônicos. Um chamado Hans Kelsen. Hans Kelsen, se o espírito dele descesse hoje, seria um alívio para nós. O Hans Kelsen, ele é brilhante na questão da democracia. Então, a primeira frase, você já tem uma conclusão. O que é o Hans Kelsen? Ele era um profundo democrata. E, ali no final, o Antônio Gramsci, que há uma convergência de ponto de vista. Eu sempre brinco na minha disciplina de direito eleitoral, como, por exemplo, a Argentina. A Argentina tem lá partidos com mais de 100 anos. O Uruguai tem partidos com mais de 100 anos. Eles têm continuidade. No Brasil, a gente fica pensando, existe uma descontinuidade profunda. Em cada ruptura do sistema político nosso, as primeiras vítimas foram os partidos. Vamos recriar. E agora estão recriando dentro de não uma ruptura, patriota e não sei o quê. Ou seja, são nomenclaturas que mantêm o mesmo corpo. A roupagem é a mesma. Então, esse é o sentido que nós, enquanto eleitores, enquanto cidadãos conscientes, temos que ter. Ou seja, nós temos que refundar as organizações partidárias. Mas quem é que vai refundar? Somos nós. Nós não podemos esperar dos políticos profissionais que eles façam isso. A responsabilidade é da sociedade, coletivamente. Então, nesse sentido, o desafio que eu coloco aqui é: quanto menos justiça eleitoral, mais democracia. Mais democracia. A justiça eleitoral é importante, os seus funcionários, eles que garantem toda essa logística. Agora, nós teremos que repensar, inclusive, o papel da justiça eleitoral frente ao que a Constituição de 88 nos coloca. Ela ainda é imprescindível ou não para a nossa democracia? A resposta que eu daria para vocês, não. Entendeu? Nós poderíamos hoje ter, naturalmente, juízes especializados nessa área eleitoral, dando respostas muito mais convincentes do que nós temos hoje. Exemplo, nós tivemos, há poucos dias atrás, naquela vergonhosa decisão do TSE. Então,
Esse é um desafio, uma provocação que eu coloco para cada um de vocês. Queremos uma democracia de partidos, uma democracia representativa partidária? Vamos lutar por essa. Agora, se nós queremos uma democracia onde o poder esteja personificado, vamos continuar no mesmo barco, que aqui, pelo menos, nós somos aliados. Esse é o desafio e termino por aqui. Muito obrigado.